Boa tarde a você, boa tarde a todos. A gente já fala aqui ao vivo com o perito Antônio Jorge de Brasília, que chegou agora pela manhã no estado do Piauí e que parece que já teve acesso a toda essa questão do inquérito sobre o caso Fernanda Lages. As dúvidas a gente tira agora com ele. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde. O senhor já teve acesso à questão do inquérito em relação ao caso Fernanda Lages? O que foi que o senhor já viu hoje pela manhã? Até o momento, desde a minha primeira visita, há 14 dias atrás, eu tive acesso a 3 volumes dos 17 volumes produzidos pela autoridade policial. Qual vai ser o objetivo da visita do senhor aqui exatamente? Como é que vai ser a procedência do trabalho do senhor? O nosso trabalho é um trabalho de cooperação entre o Ministério Público do Distrito Federal com o Ministério Público aqui do Piauí. A minha função específica é assessorar os membros do Ministério Público, principalmente na análise da prova técnica, confrontando com a prova subjetiva, principalmente as testemunhas. O senhor chegou hoje pela manhã, mas já deu para fazer uma avaliação do que o senhor viu aí pela frente ou que possa ver durante esse inquérito? É um trabalho complexo e só pela leitura dos 3 primeiros volumes vai ser um trabalho grande e que vai despendir bastante tempo de trabalho. Tony, tem uma pergunta do senhor lá para o estúdio. Tony. Doutor, boa tarde, obrigado pela sua atenção ao Jornal do Piauí. Daria para o senhor dizer para a gente, baseado no que o senhor viu, qual é a qualidade do material que foi produzido pela Polícia Civil do Estado do Piauí? Boa tarde, Tony. Em função até da estrutura, principalmente do Instituto de Criminalística daqui, eu considero que o trabalho foi bom. Brasília, nós temos muito mais recursos e eu acho que essa questão de se melhorar a perícia deve ser uma preocupação da autoridade local. Mas o trabalho deles produzido, analisei poucas peças, mas as poucas que eu analisei estão dentro do contexto do que eu previa. Doutor Lunardi, o senhor esteve aqui há 14 dias atrás, não é isso? Perfeitamente. Certo. Nesse intervalo, o senhor retornou imediatamente a Brasília, o senhor e a sua equipe. Os senhores conseguiram avançar em algum ponto? Há algum dado novo que os senhores possam ter apresentado, se não a gente, mas aos promotores que estão à frente do caso? Tony, como eu fiz uma análise apenas de 3 volumes, talvez o que me pareça como coisa nova já possa estar nesses outros 14 volumes. Vai competir ao doutor Biraci e ao doutor Eliardo a análise ou não dessas minhas impressões iniciais. O senhor já teve, pela sua experiência, naturalmente, casos com esse nível de repercussão pelo país afora. O senhor tem alguma posição, vamos dizer assim, mais objetiva, pelo menos se esse caso, os promotores Eliardo Cabral e o Biraci Rocha são convictos de que esta jovem foi assassinada. O senhor, pela sua experiência, pode também nos trazer a sua convicção pessoal? Tony, realmente nós estamos diante de um caso de grande complexidade para se analisar. Essas situações de projeção, em que a princípio não há nenhuma testemunha presente, a princípio, torna difícil a questão de se apurar o fato em si, o diagnóstico diferencial entre acidente, suicídio e homicídio, e muito mais de autoria. Então, o trabalho, primeiro, para se diferenciar entre, por exemplo, um suicídio e um homicídio, vai ser difícil, e a autoria muito mais. A partir da análise desses próximos 14 volumes, nós vamos tentar ver até onde nós podemos progredir, se for o caso de progredir mais. Essa análise o senhor uma previsão, doutor? Não tem, porque eu não sei o conteúdo desses 14 volumes. Uhum. O senhor pretende retornar a Brasília levando esse material ou o senhor vai ficar vindo sistematicamente ao Piauí para fazer essa avaliação? Como é que vai funcionar, doutor Lunardi? A próxima fase agora eu vou levar o material que eu não tive acesso, desses 14 volumes e que forem de interesse para o meu trabalho que está sendo coordenado pelos promotores. Vamos desenvolver um trabalho em Brasília, análise, e posteriormente entraremos em contato com o Ministério Público aqui para decidirmos se voltaremos ou não ao Piauí. Como é que vai ficar, doutor Lunardi, com a presença da Polícia Federal também no caso? Que atribuições ficarão, por exemplo, para os senhores peritos? Neste caso, os senhores vão contribuir com o processo de investigação da Polícia Federal, é isso? Tony, são coisas distintas. Uhum.
A minha assessoria é ao Ministério Público do Piauí e o trabalho, se vier feito pela Polícia Federal, terá um ritmo próprio. São trabalhos que se complementam. São trabalhos de colaboração com o Ministério Público aqui do Piauí. Bom, nós estamos diante de um dilema, que é a solução deste caso. Mas até se chegar à solução, doutor Lunardi, o senhor já tem conhecimento disso, perguntas ficaram sem respostas no meio do caminho. Como esta, se é suicídio ou homicídio. A convicção dos promotores Eliardo Cabral e Ubiraci Rocha é tão grande, mas tão grande que a população piauiense não admite uma outra possibilidade. E se os senhores chegarem à conclusão de que foi suicídio, doutor Lunardi, e aí? O meu trabalho específico aqui não é apresentar uma conclusão, é apresentar subsídios para que o Ministério Público continue com a sua tese ou repense a tese proposta até agora. Então os senhores vão dar condições dos promotores Eliardo Cabral e Ubiraci terem mais convicção do que estão afirmando, é isso? Ou mudarem de opinião, caso, naturalmente, os senhores cheguem a outra conclusão, é isso? No final do nosso trabalho, a posição final do Ministério Público eu não posso prever. Mas o senhor vai oficializar uma posição? O senhor vai assinar um documento com a sua convicção sobre tudo aquilo que o senhor vai avaliar? Sim, Tony. Ao final eu vou apresentar um dossiê sobre as impressões do caso. Eu só gostaria de adiantar que a perícia técnica ela é fundamental nesses casos. Mas o conjunto probatório ele tem que ser visto de uma forma mais ampla. É a perícia técnica, mais a prova documental e mais a prova testemunhal, que nesse caso é bastante importante. Quer dizer, que vai se juntar naturalmente às provas periciais, não é isso que o senhor está falando? Perfeitamente. O senhor corresponde a uma parte, vamos dizer assim, uma etapa importante, mas apenas uma etapa desse processo todo, não é isso? Nós somos um colaborador. Aham. E que vai continuar contribuindo, independente da Polícia Federal entrar no caso ou não, já mesmo que esteja confirmado a presença da Polícia Federal, não é, doutor Lunardi? Sim, e este é um caso que já parece que há 2 dias atrás eu vi uma notícia em Brasília, e realmente está tomando proporções nacionais e merece todo o cuidado e todo o comprometimento, quer seja do Ministério Público daqui, quer seja do Ministério Público do Distrito Federal, como colaborador. O senhor já se deparou com um caso semelhante a este, nessa proporção, que tenha ganho esta dimensão, e já inclusive já repassando para um crime de repercussão interestadual? O senhor já se deparou com uma situação igual a esta, doutor Lunardi? Sim, Tony. Nós tivemos em Brasília o caso do José Carlos Alves dos Santos, daquela máfia do orçamento. Uhum. Tudo indicava uma situação de envolvimento de políticos, de pessoas de influência. Com o desenrolar das investigações, chegou-se à conclusão que praticamente ficou na esfera bem menor, envolvendo José Carlos Alves dos Santos e um pai e um filho, na execução da Ana Elizabeth. Uhum. Mas foi um trabalho árduo que só foi desvendado após 2 anos de trabalho. Então, o que eu penso é que esse caso aqui do Piauí não deve haver essa pressa. Eu acho que o principal agora é trabalharmos todos juntos, comprometidos e com responsabilidade, acima de tudo. Então, o senhor recomenda também à sociedade piauiense que tenha um pouco de paciência, é isso? Perfeitamente, porque ao final do trabalho, em algum resultado tem que se chegar, mas tem que se chegar de forma justificada e que se demonstre todos os caminhos para se chegar àquele resultado. Tudo bem, doutor Lunardi. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção, pela sua distinção em responder as nossas perguntas aqui no Jornal do Piauí. Vinícius. Obrigado pela entrevista. Tony, a gente também está aqui com os promotores que estão cuidando do caso. O doutor Eliardo Cabral já está aqui, o doutor Ubiraci também. Doutor Ubiraci, como a vinda do perito vai ajudar vocês? Vocês já estão sentindo isso, que foi uma vinda positiva? Não tenho nenhuma dúvida disso. Devemos, inclusive, agradecer a gentileza do Ministério Público do Distrito Federal em nos ter disponibilizado um perito da sua estrutura institucional para ajudar os promotores que acompanham o caso Fernanda Lages. É um perito experiente, tem as suas impressões que pode repassar ao Ministério Público
E essas impressões é que naturalmente vão nortear o Ministério Público Estadual no sentido de, doravante, fazer requisições à Polícia Federal quando naturalmente o caso chegar às suas mãos. Tony, perguntas? Doutor Birassi, quando é que a Polícia Federal efetivamente e oficialmente entrará neste caso? Bem, Tony, é necessário se esclarecer mais uma vez, até porque me parece que setores da imprensa não compreenderam muito bem como esse pedido poderia ser formalizado. Você sabe muito bem, se ventilou na imprensa há poucos dias que o governador teria conseguido, através do ministro da Justiça, a participação da Polícia Federal no caso. No entanto, esse documento nos dá conta que o que foi despachado foi no sentido de que a Polícia Federal pudesse averiguar, pudesse fazer uma espécie de auditoria no trabalho realizado pela Polícia Civil. E isso não é função institucional da Polícia Federal ou de qualquer polícia. É como se, guardadas as proporções, se o Ministério Público Federal tivesse que analisar o trabalho do Ministério Público Estadual. E isso não é possível. Então, veja bem, o que nós estamos tendo, em verdade, é a prudência necessária para nos cercar de toda a segurança indispensável para que, quando essa investigação chegar às mãos da Polícia Federal, ela possa chegar, do ponto de vista jurídico, com a necessária segurança para que ela possa desenvolver o seu trabalho a contento. É isso que nós estamos fazendo. E inclusive, algo deve ser também acrescentado. Lá em Brasília, esses 3 dias, ontem, hoje e amanhã, é feriado. E isso, de certa forma, tem atrapalhado aqui o Ministério Público Estadual a ter acesso a determinado documento que seria necessário e essencial para a formalização do pedido. Mas esse pedido já está pronto e acabado, faltando tão só alguns aspectos do ponto de vista burocrático para que ele se concretize. Mas acredito que, com certeza, até sexta-feira próxima, nós teremos esse pedido formalizado junto à Justiça local.